Negócios à Lupa pela AEMinho. Um espaço em antena onde se dá voz aos associados da AEMinho sobre temas de economia e sociedade. Todas as quartas, às 11h40 e 15h30. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Negócios à Lupa pela AEMinho. Ao longo deste mês de julho temos-nos dedicado ao tema da banca e da sua relação com o investimento em novos negócios em Portugal. Nos últimos episódios abordamos os desafios que as empresas enfrentam no acesso ao financiamento, o que distingue Portugal de outros países nesta dimensão, o impacto das decisões de crédito no desenvolvimento económico. Hoje queremos olhar para esta realidade de outra perspectiva, afinal o que distingue um projeto que consegue financiamento de outro que fica pelo caminho. Para nos ajudar a responder a estas questões, tenho comigo em estúdio Joana Carvalho, Managing Partner da SFGO, para perceber quais são os fatores que podem fazer a diferença entre a aprovação e a recusa de um financiamento, o que os bancos realmente avaliam quando analisam um pedido de crédito. Joana, antes de mais nada, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigada. E por estar aqui connosco em estúdio. E era mesmo por aqui que eu começava, Joana. Na prática, o que é que um banco realmente avalia quando decide aprovar ou recusar um financiamento? Muito bem. Bom dia, antes de mais, obrigada pelo convite. É um gosto poder partilhar aqui alguns pensamentos. Bem, efetivamente, quando falamos de investimento e de porque é que muitas vezes os projetos não chegam a bom porto, muitas vezes tem a ver precisamente com o que referiu. Ou seja, os bancos, quando olham para um novo investimento, mesmo que estejamos a falar de um investimento que o promotor, no qual ele acredita e considera que é um investimento que faz sentido dos vários pontos de vista, que vai ser viável, rentável, é interessante, tem mercado, etc. Muitas vezes acaba por chegar ao banco e o que é que acontece? O banco vai ter que analisar o risco de crédito deste investimento e, se não tiver, na verdade, as peças todas para fazer essa análise do ponto de vista robusto, e no fundo percebendo exatamente onde é que estão os riscos e de que forma é que estão mitigados, pode concluir com uma análise que não é favorável quando se achava no início que tinha tudo para correr bem. E porquê que isto acontece? Acontece porque, efetivamente, quando falamos de investimentos, falamos de projeções para o futuro, não é? Quando uma empresa tem um projeto de investimento, faz o seu business plan, e o que acontece é que por vezes as empresas têm o projeto e o investimento na sua cabeça muito bem desenhado, mas quando o passam para o papel e para a forma como o apresentam aos financiadores, isto nem sempre é bem sucedido. E esta é a razão muitas vezes para que o financiamento não corra bem. E o que é que os bancos olham? Na verdade, os bancos olham, quando estamos a falar de um investimento que vai materializar-se em geração de valor no futuro, olham para aquilo que é o futuro, ou seja, para o business plan da empresa, para o seu posicionamento, para perceber em que medida é que os principais riscos que identifica, que podem colocar em causa esses cash flows, estão ou não mitigados. E quando considera que, por exemplo, os riscos não estão devidamente mitigados ou que a incerteza é demasiado elevada e que os mitigantes não são os adequados para fazer face a essa incerteza, isto pode ser um problema. Por outro lado, hoje em dia há ainda um fator adicional, que é a questão do risco ESG, não é? Ou seja, quando estamos a falar de um investimento, se a empresa não conseguir demonstrar quais são os riscos de ESG que estão implícitos naquele investimento, de que forma é que os vai mitigar, qual é que é a sua estratégia para gerir os riscos ESG, isto também pode ser um problema, porque também é mais hoje em dia é mais um fator que é tido em conta pelos bancos na análise das operações. Diria que é um problema de forma, mais propriamente se calhar do que a empresa tem tudo o que é importante para ter este investimento aceitado, mas se calhar não se explicou, digamos assim, da melhor forma, ou não tem todos ou é mesmo um problema de não ter todos os critérios atendidos. Eu não diria de forma, eu diria pode ser um problema de comunicação, ou seja, de a empresa não ter conseguido comunicar da forma certa para que alguém que está a olhar e que a única coisa que vê do investimento é aquilo que lhe apresentam à frente, não reflete exatamente o que a empresa quer que reflita, e aí estamos a falar de uma questão de comunicação que se resolve, na verdade, com uma boa preparação destes documentos, mas podemos também estar a falar de uma questão de algumas empresas ainda não perceberam
que os bancos, para analisar este tipo de financiamento, precisam efetivamente de ter esta informação detalhada. Por exemplo, o que é um business plan? O business plan não é uma folha. O business plan tem que ser constituído por um modelo em Excel ou em qualquer outro formato, mas que permita perceber quais são os pressupostos. Se estamos a prever que as receitas cresçam 2% ao ano e que sejam de X, temos que explicar como é que lá chegamos, quais são os pressupostos, se eles fazem sentido, tem que estar assente numa análise de mercado. Ou seja, na verdade, quando falamos aqui de poder nem sempre a informação ir ao encontro do que os bancos estão à espera, pode também ter a ver com isto, com o facto de ela poder não estar construída da forma tão detalhada como os bancos desejariam para poderem sentir-se confortáveis. Na verdade, temos que perceber que os bancos assumem risco de crédito, não é? E quando assumem risco de crédito, o que é que os bancos estão à espera? Previsibilidade e estabilidade. Não é? E esta previsibilidade e estabilidade tem que ser dada com muito conforto nos números que ali estão, ou seja, de que aqueles números que se vão concretizar no futuro, na verdade, estão assentes em algo muito robusto. E é um bocadinho isto. Nós temos falado do ponto de vista da empresa, mas do ponto de vista da banca, dos bancos, de que forma é que a regulação bancária influencia hoje esta capacidade dos bancos de financiar as empresas? Certo. Obviamente que a regulação tem aqui um papel fundamental nisto tudo que eu estou a dizer, não é? Porque, na verdade, a regulação evoluiu a um ponto em que, hoje em dia, é muito mais evidente para os bancos que têm necessariamente que, quando analisam o financiamento de uma empresa, olhar para a capacidade que ela tem de gerar cash flows. Porquê? Porque se calhar se antigamente ou antes da regulação evoluir, no sentido em que evoluiu, alguns bancos até tenderiam a olhar para as garantias e para o valor das garantias, e algumas decisões até poderiam ser tomadas com base nessa variável. Hoje em dia isso é de todo impossível, porque hoje em dia a regulação obriga a que os bancos efetivamente sejam capazes de assentar a sua decisão numa análise robusta da capacidade de geração de cash flows que a empresa tem e em que medida é que esses cash flows são suficientes para reembolsar o serviço da dívida que está ali a ser proposto. E se não houver essa análise, na verdade, os bancos são penalizados, porque se não fizerem essa análise, depois não a conseguirem demonstrar no processo de acompanhamento e monitorização do crédito, podem ser chamados a ter que realizar imparidades. Ou seja, é algo que os bancos obviamente não querem que aconteça, não é? Quando entram num crédito é para ganhar dinheiro, não para perder, ou pelo menos para perder o menos possível. E por isso, sem dúvida que a regulação tem aqui um papel decisivo e tem levado a que isto seja ainda mais incisivo. Daí a minha mensagem para as empresas de que devem efetivamente preocupar-se em preparar muito bem os seus dossiês de financiamento. Esta regulação foi sendo cada vez mais restritiva ou cada vez mais... Sim, sem dúvida. Ou seja, a regulação tem evoluído imenso nos últimos anos. Nos últimos 5 anos estamos a falar que estas exigências para os bancos considerarem ou analisarem a capacidade de geração de cash flows aumentou significativamente, assim como também aumentou a exigência de que os bancos adaptassem todo o seu processo de concessão de crédito e de análise para incorporar o risco ESG, que era uma coisa que se calhar há uns anos não era feito, pelo menos não era feito em todas as operações, se calhar só em grandes projetos onde o risco, por exemplo, ambiental era tão significativo que se justificava, mas na verdade hoje em dia a própria regulamentação prevê que o processo de concessão de crédito incorpora a análise dos riscos ESG, por isso hoje é inevitável que os bancos o façam. No fundo e na prática segue também uma linha de evolução em que também há mais negócios e mais empresas diferentes, tecnológicas agora mais do que nada, com novas ideias de negócio que ainda se calhar também não estão, digamos, experimentadas na economia. Digamos que é pôr em causa se calhar um negócio que se calhar não está muito bem ainda fundamentado na economia em Portugal, digamos assim. Sim, quando falamos de inovação, não é? Exatamente. Que é isso que está a referir-se, na verdade é sempre mais difícil para um banco financiar a inovação, claro. Estamos a falar de algo que tem que se traduzir na geração de valor futuro e na verdade quando estamos a falar de inovação que não percebemos muito bem como é que aquilo se vai gerar em valor, digamos que isto é um bocadinho mais difícil para a banca financiar. Não quer dizer que seja impossível. Se estivermos a falar de um projeto inovador, mas onde se consegue perceber de que forma é que ele se vai transformar em cash flow gerados
e se consiga de alguma forma perceber quais são os riscos e como é que eles podem ser mitigados, acredito que possa ser financiado. Como disse, aqui o ponto central é perceber de que forma é que a empresa consegue comprovar que os cash flows que apresenta no seu business plan são previsíveis e estáveis, ou seja, que não há ali nada de muito significativo que possa colocar em causa aqueles cash flows, o que significaria colocar em causa a capacidade de reembolsar a dívida. Isto porque, e já agora é muito importante dizê-lo, os bancos estão sempre à espera que as empresas cumpram o plano de pagamento acordado, ou seja, alterações dos planos de pagamento não são algo desejável, porque quando eles são alterados porque a empresa não o conseguiu cumprir, isto na verdade também gera as tais imparidades que eu referia. Por isso, na verdade, é importantíssimo que no momento zero se perceba exatamente o que é que a empresa vai conseguir gerar, e é importante também que a empresa não tenha a tentação de sobreestimar, porque isto depois vai gerar problemas no futuro. Aqui o ponto-chave é ser previsível, a previsibilidade. Exatamente. O custo do crédito continua a ser uma das principais preocupações das empresas. Quais são os fatores que mais influenciam esse custo e o que é que explica as diferenças entre projetos ou promotores? Certo. Então, o custo do crédito, obviamente, incorpora um fator, entre outros fatores, mas quando estamos a falar de empresas diferentes ou de projetos diferentes, incorpora aqui o risco do projeto. Obviamente que se estamos a falar de empresas ou projetos com riscos mais elevados, à partida, o pricing, o preço é mais elevado, que é determinado geralmente em função de modelos de preço que o banco já tem, não é? Que os vai aplicar em função da análise de risco que faz. O preço vai ser mais elevado. E claro que quando estamos a falar de uma empresa versus um projeto de investimento, uma empresa tem um histórico, não é? Ou seja, consegue-se olhar para o histórico e perceber como é que a empresa tem conseguido fazer face aos seus desafios. Claro que o futuro é o futuro, mas o histórico não é desprezível, não é? Dá uma ideia de como é que a empresa está a conseguir efetivamente... Dessa previsibilidade. Exatamente. Também. Quando estamos a falar de um projeto de investimento em que não há histórico, naturalmente o risco é muito mais elevado, não é? E quanto menos previsível forem os cash flows futuros, maior é o risco, maior é o preço. Há aqui uma questão também importante, que é a questão da sustentabilidade e dos investimentos sustentáveis e na verdade, de esperar que eles pudessem ser mais baratos do ponto de vista do financiamento. Efetivamente, esta é uma realidade que ainda não é assim tão evidente, se calhar, como as empresas desejariam. Já começa a haver diferenciação de preço, mas efetivamente vamos parar sempre ao mesmo ponto, ou seja, não chega que os investimentos sejam sustentáveis, é preciso que eles demonstrem que o seu risco é adequado. Joana, para terminarmos, estamos a chegar ao fim deste episódio, que papel é que, lá está, o Governo e o Estado pode desempenhar para facilitar no fundo, esta tomada de risco? Certo. É super importante e, aliás, já está a ser, não é? Se olharmos para o Banco Português de Fomento, na verdade é esse o seu papel. O Banco Português de Fomento é aqui uma peça-chave, não é? Na verdade é o braço público que vai apoiar as empresas que têm bons projetos, lá está, mas que têm níveis de risco que não são comportáveis à luz daquilo que é a regulação bancária pelos bancos, e por isso o papel aqui do Banco Português de Fomento é, no fundo, através das garantias, dar conforto aos bancos para que possam, no fundo, reduzir o risco que estão a tomar nesses projetos. Isto, obviamente, é fundamental, sobretudo quando estamos num momento em que precisamos que haja cada vez mais investimento disruptivo, mais inovação, em que precisamos de reinventar a forma como se produz, não é? Com a questão da transição e da adaptação, e a verdade é que isso vai implicar, se calhar, investimentos muito disruptivos, que em termos de risco são significativos. Por isso este apoio do Banco Português de Fomento e de Estado é fundamental. Nós temos vindo a falar, lá está, de investimento na inovação, que é cada vez maior nos últimos anos. Este investimento privado de fundos, digamos assim, pode dar o mote para o investimento? Existem fundos que efetivamente financiam este tipo de investimento. Aqui podemos estar a falar de fundos de dívida e fundos de equity, mas vamos pensar nos fundos de dívida, não é? Que no fundo seriam complementares à banca.
Efetivamente há outros países onde os fundos de dívida já têm um peso significativo. Em Portugal isso ainda não acontece, e não acontece na verdade porque quando estamos a falar de fundos de dívida estamos a falar de preços muito mais elevados, não é? Ou seja, tipicamente os fundos exigem níveis de rentabilidade superiores. Agora, a verdade é, se estamos a falar de investimentos que não são bancáveis junto dos bancos porque o seu nível de risco ainda não é confortável, se calhar existirem estes instrumentos, estes fundos, pode ser aqui muito positivo. E o Banco Português de Fomento também tem aqui um papel, não é? Porque também tem uma participação nesta parte dos fundos. E tem que estar atento, no fundo. Claro que sim, claro que sim. Eu acho que hoje temos aqui as condições ideais para que, no fundo, se criem as várias possibilidades para que as nossas empresas, os nossos empreendedores possam colocar em prática as suas ideias e possamos ter muito mais inovação e muito mais economia. E, no fundo, a pergunta de praxe, para terminarmos, Joana, quais são as perspectivas da Joana nesta dinâmica para os próximos tempos? Vê uma evolução mais acautelada? Vai-se tomar mais risco por parte da banca? O que é que diria? Eu acho que tomar mais risco não acredito. Não acredito que a regulação permita isso. Venha para trás, no fundo. Acho que com esta complementaridade entre o Banco Português de Fomento e a banca comercial, sem dúvida, vamos conseguir alavancar muito mais a capacidade de financiamento que temos na economia. Acho que os nossos bancos estão hoje com uma capacidade de financiar as empresas muito maior, se calhar, do que há uns anos tivemos. Nós já todos sabemos que passamos aí por momentos mais complicados. Hoje em dia não temos falta de capital, não temos falta de dinheiro. Hajam bons projetos, consigam esses bons projetos demonstrar que são viáveis, e eu acho que financiamento não faltará. Acho que temos hoje em dia as condições todas para que isso aconteça. Muito bem, muito obrigado, Joana. Terminamos este episódio até com uma boa notícia, e é assim que terminamos mais um episódio do Negócios à Lupa pela AEMinho. Para a semana é o último episódio do mês de julho. Entretanto, pode ouvir este e outros episódios através das redes sociais da AEMinho, também do canal Spotify da Associação Empresarial do Minho e, como sempre, no site da Rádio Universitária do Minho. Eu fico à vossa espera para a semana. Até lá. Negócios à Lupa pela AEMinho. Saiba mais em ae-minho.pt e acompanhe a atualidade através das redes sociais em facebook.com/Associação Empresarial do Minho e no LinkedIn AEMinho.